Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos, boa noite comunidade, boa noite ao nosso convidado João Belos. Estou muito entusiasmada com esta aula de hoje e dou desde já as boas-vindas ao nosso João, que já se vai apresentar. Quis muito convidar o João aqui para a nossa comunidade porque o João não só é uma referência na área que ele trabalha, mas porque quando conheci o João, gostei muito da vibração dele, gostei muito da sua energia, foi uma pessoa com quem eu senti uma coisa muito, muito boa, muito bonita, e portanto é uma alegria partilhar também isto aqui com vocês. O João, para quem ainda não conhece, é uma referência na área da naturopatia, da fitoterapia, portanto, ele é assim uma pessoa em Portugal, é das pessoas que mais sabe sobre as nossas plantas nacionais, as plantas que nós temos aqui e que ele nos vai falar, às vezes disponíveis tão perto de casa. Tenho aprendido imenso, imenso com o João e ele também tem feito um trabalho muito bonito ao longo destes anos para procurar que o país leve a sério esta área e que esta área dos conhecimentos ancestrais, das plantas e da sabedoria ancestral seja tida a sério e não seja uma coisa que seja desconsiderada como tem sido. Então tem sido um trabalho bem bonito e desde já vou destacar aqui o João para que ele se torne aqui no centro, acho que já está. E bem-vindo, querido João. Então, olá a todas e a todos que estão aqui nesta sessão, nesta noite. Parabéns por procurarem saber mais e é isso, e não ficarmos pela espuma pela espuma dos dias e aquela superficialidade das coisas que, que nos entorpece e não nos leva muitas vezes assim a muito a sítios de conhecimento e a sítios que nos podem melhorar a vida. Então, obrigado, Rita, por proporcionares também este espaço de partilha. Estão a ouvir bem? Ok. Uhum. E não sei se quando quiseres que eu comece a falar. Não, a palavra agora, a partir de agora é tua e segue à vontade, Ah, João. Tá bom? ok, Estás ok. aí com o comando do barco agora. Então, assim, hum, eu gosto muito de partilhar este conhecimento sobre as plantas, porque é um conhecimento que nasceu com a própria, ainda antes da humanidade. Portanto, pensa-se que os próprios animais já utilizavam as plantas antes de haverem os nossos ancestrais, os vários homos, que, pronto, que segundo essa teoria da evolução foi assim. Também há outra hipótese, mas isso é tema para outras aulas. Mas a estrutura do nosso ADN e a forma como ele interage também, até com certos animais, como os cavalos, como os gatos, como os cães, hum, é tudo muito especial. E depois interage com as plantas. Nós temos de ter consciência, podíamos viver num mundo em que nada do que existe na natureza pudesse ter uma interação química ou biológica ou nutricional com o nosso corpo. Nós podíamos viver num mundo assim. Havia os seres humanos, havia os animais, havia o reino vegetal, o mineral até, e nada disso interagia com o ser humano. Mas há aqui uma série de interações de cura que as plantas têm connosco e que os animais, isso é também outra história, não é? Sabemos que um gato ficar ao nosso colo produz uma certa frequência que nos acalma e nos ajuda a dormir. Até penso que houve um estudo com gatos que eles produziam uma frequência de 55 Hz que ajuda na osteoporose. Por isso, aconselhavam os gatos a estarem com as pessoas que tivessem problemas de osteoporose. Então, estas interações entre nós e as plantas é que nos fazem estar aqui hoje, porque por alguma razão as plantas curam
e dão-nos saúde e ajudam-nos a termos uma vida muito mais fácil nesta existência na Terra. E as plantas vieram antes de nós, portanto, de alguma forma, se virmos isto de uma maneira um pouco antropocêntrica, as plantas vieram preparar o caminho. Se virmos de uma maneira mais circular, em que nós não estamos no centro da natureza, nós somos aqui apenas uma passagem pelo planeta Terra e se desaparecermos, rapidamente as plantas tomam o lugar, das cidades e da. Não sei se já viram aqueles templos, maias e mesmo no Vietnã, agora vi recentemente. Aqueles templos, as árvores já começam a. Muitos deles já nem se vêem. As árvores já tomaram conta daqueles templos e, e a natureza, muitos estão debaixo da floresta. Portanto, em tempos já foram cidades, foram grandes civilizações e bastaram uns 500, 1000, 1500 anos e a natureza tomou conta. Então, nós até podemos ser mais efêmeros que as próprias plantas. E estarmos aqui para as servir. Porque quando comemos uma maçã, podemos pensar que nos estamos a servir das plantas, da macieira, mas também podemos pensar que a macieira se está a servir de nós, porque nós depois cuspimos as cascas, as sementes e fazemos propagar uma espécie que não tem forma de se propagar sem ser pelos animais, não é? E nós acabamos por ser apenas mais um animal que come os seus frutos. Dentro disso, isto é só uma introdução. E porque é que as plantas fazem parte da minha vida? Não só por uma questão profissional, porque eu sou naturopata desde 2000, portanto, há 26 anos, faz agora 26 anos que comecei a dar as minhas primeiras consultas em Lisboa. Então, eu sempre tive aquela responsabilidade de, perante um paciente, escolher as plantas medicinais que o possam ajudar na sua saúde, ou possam curar aquela doença, ou ajudar naquele problema. E então eu já nem consigo, eu tenho mais tempo de vida como naturopata do que sem ser naturopata. Eu vou fazer agora 50 anos em julho e pronto, e 30 anos da minha vida foram já sendo naturopata. Não, 30 não, estudar naturopatia. Comecei a estudar aos 19, portanto 30 anos desde que eu comecei a estudar. Ou seja, as plantas é muito difícil eu dissociar-me das plantas, porque não só fazem parte da minha vida diária, como profissão, mas também eu como as plantas, eu uso as plantas para mim, para todas as minhas doenças, eu uso na minha família, nos meus filhos, nos meus pais, e uso nas caminhadas que faço para ensinar, ajuda a reconhecer as plantas. Portanto, não é só o, o- a cura ou o efeito medicinal, é também irmos para a natureza reconhecer as plantas. Então, eu vou passear, mesmo que eu vá passear para me distrair, eu vou identificando as plantas. É muito difícil. Eu mesmo, vocês já às vezes vão a um jardim, não é? Para se divertirem, para passearem, para não pensarem em nada. E eu vou a um jardim e de repente já estou a fazer um vídeo. E penso, epá, hoje é domingo, não, hoje não queria fazer nada. E, é intrínseco, é intrínseco. E depois é também uma necessidade que eu tenho de passar este conhecimento, porque ele é tão importante que, pronto, não pode ficar só assim restrito, tem que ser passado. E pronto, e os meus pais são os dois professores, o meu irmão também é professor, portanto, somos uma família de professores e eu pensava que ia só ser clínico, ia ter uma profissão, e tenho uma profissão que é clínica, mas passado muito pouco tempo convidaram-me para dar aulas e nunca mais larguei. Desde 2003 eu dou aulas de naturopatia. 2003. Já vão 23 anos desde que eu comecei a dar aulas. Portanto, esta também é a minha natureza. É isto que vocês estão a ver aqui, que é ensinar, falar sobre as plantas. Depois há outra que eu não gosto tanto, que é de escrever livros, mas
faço assim um bocado com mais, mas também tenho que fazer. E então tenho escrito alguns livros sobre plantas e convido-vos desde já, quem estiver por Lisboa, Sintra, dia 25 este domingo, vamos fazer o lançamento do meu último livro, que é sobre as árvores medicinais da Lusitânia. Portanto, árvores que os nossos ancestrais já utilizavam, como a oliveira, como o zambujeiro, como a figueira, a alfarrobeira. Então, também me preocupo muito com isto de deixar escrito em livro, não só o conhecimento científico, mas também as tradições. Tá? Eu agora podia-vos mostrar aqui os meus livros, por acaso não tenho aqui nenhum, mas pronto, isso depois vocês também podem procurar na UC os livros que eu publiquei. Este é muito especial porque é o último. Então é muito especial. E liga as plantas medicinais às nossas tradições aqui portuguesas, e pronto, e estou assim muito feliz. E então, assim, quando a Rita me pediu para vos ensinar assim algumas plantas, eu gosto de ensinar aquelas que podem ser mais úteis. E assim, se vocês ficarem com umas 10 plantas que sejam úteis, que vos possam ajudar no dia a dia. Olha, não sabia que isto funcionava assim. Ah, faz muita diferença. E vou começar por uma que agora ando a tomar e que é um clássico mundial, não é da nossa. Foi o Vasco da Gama que nos ajudou a descobrir, e é uma grande planta para as dores. E já agora jogamos assim um bocadinho um jogo, não é? Eu dou-vos umas pistas e vocês adivinham qual é a planta, não é? Já disse que o Vasco da Gama ajudou a descobrir, não é nossa, e é muito boa para as dores. Quem é que adivinha que planta é que é? É uma raiz e nós temos em casa, muitos de nós temos em casa. Isto também é bom, vocês saberem que têm plantas medicinais em casa e poderem já usar, não terem que ir ainda comprar ou a ir à procura. Não? Açafrão? Qual? Qual? Açafrão? Exatamente, é muito bem. Como é que te chamas? Cláudia. Cláudia, muito bem, Cláudia. É açafrão da Índia. Lá está. O Vasco da Gama foi à Índia. O açafrão da Índia, também chamam muito curcuma, porque o nome latim é curcuma longa. O açafrão da Índia é muito bom agora no inverno. Pronto, isto do muito bom, aquilo que eu vos estou a ensinar aqui, eu podia mostrar-vos dezenas de estudos científicos que comprovam esta ação. Portanto, há uma parte das plantas, podemos dividir aqui dois tipos de ação. Uma é comprovada cientificamente e outra é tradicional empírica, sem comprovação científica. E nos últimos 20 anos, 25 anos, a grande maioria das plantas já tem comprovação científica. A grande maioria. Vocês vão a uma base de dados de estudos científicos, escrevem o nome da planta e quase certeza, pelo menos 20, 30, 40 estudos aparece de certeza. Então podem confiar em mim, assim é mais fácil, não temos que ir planta por planta. O açafrão da Índia tem mais de 15 mil estudos científicos neste momento, em várias doenças. Portanto, o que é que a ciência nos dá? A ciência confirma a tradição. Então, o nosso cérebro, não é, que foi um bocado educado a ser demasiado científico, em excesso, digamos, deixamos um pouco a parte intuitiva, desenvolvemos pouco essa parte. Mas pronto. Então vamos já à parte cerebral, mais racional, mais científica, e aí encontramos os estudos. E depois vamos valorizar então a sabedoria ancestral. É uma ponte excelente para nós dizermos assim: então eu e a minha avó, a minha bisavó já sabiam, pois elas estavam sempre com as plantinhas, ou os antigos, afinal, já sabiam.
era assim que eles tratavam. Não havia farmácias, não havia medicamentos. Como é que eles tratavam, não é? No Egito, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Médio Oriente, não é? No tempo de Jesus, como é que eles se tratavam? Na Bíblia aparece referência a cerca de 30 plantas medicinais, 30 ou 40. Há um livro da Gulbenkian só sobre isso, plantas medicinais da Bíblia, feito por farmacêuticos com muitos estudos científicos. Então, como é que eles sabiam há 2000 anos atrás? Indo mais atrás ainda, medicinas mais antigas. Aqui, quando falamos no Médio Oriente, falamos de medicina persa, muito antiga. Vai até aos tempos da Suméria, Pérsia Antiga, Suméria. Na Índia, as medicinas vão 5.000 anos atrás. Na China, 5.000 anos, pelo menos escritos. Então, como é que eles se tratavam? Como é que eles sabiam? Ah, Era através da experiência. Eles passavam o conhecimento do mestre, não é? Para o discípulo, de boca a ouvido. Hoje passamos muito de professor para aluno, que acaba por ser uma recriação, não é? De quase um sincretismo da passagem de conhecimento do mestre a discípulo. Só que hoje é mais fácil, felizmente, é mais fácil. Por exemplo, na Índia, durante até há pouco tempo atrás, só poderia ser terapeuta ayurvédico quem viesse de famílias de terapeutas ayurvédicos. Então, ainda bem que hoje todos podemos aprender. E isto para vos dizer que tudo aquilo que eu disser funciona, tem evidência científica, e até sabemos a percentagem que funciona. Uma percentagem, deixa-me dizer aqui uma piada, uma percentagem de eficácia mais segura. Eu sei que o açafrão da Índia, se for dado nas artroses e nas artrites, nas dores articulares, que é uma grande atuação, ele tem uma eficácia de 70%, 70% a 80%. Eu consigo prever com mais exatidão o efeito, a eficácia do açafrão da Índia do que as empresas de sondagens que tiveram agora nas nossas eleições. Esta é só uma piada, mas aquilo é surreal. Dizem que um vai ter 10 tem 20, o outro vai ter 20 tem 10. Se eu usasse as plantas com esse grau de incerteza, eu se calhar não conseguia curar ninguém. Eu farto-me de rir como é que é possível uma ciência tão pouco exata ser tão respeitada. Isto muito mais respeitada, então é a ciência das plantas. Porquê? Eles põem 100 pacientes com dores articulares a tomar açafrão da Índia durante 3 meses e tem um grupo de controle, 100 pacientes, que não está a tomar açafrão da Índia. E ao fim de um mês, veem como é que está cada grupo e o grupo do açafrão está melhor, está com menos dores. Ao fim de 2 meses está melhor, ao fim de 3 meses está ainda melhor, e então conseguem ver qual é a percentagem de cura entre os pacientes a tomar açafrão. Imaginem que foi 70%, nos outros foi 40%. Portanto, conseguimos ter uma, uma noção de quando eu vou tomar açafrão, que eficácia que eu posso esperar. Eu posso dar isso com muita exatidão, porque se eu fizer um cruzamento dos vários estudos da eficácia, eu tenho ali uma percentagem muito precisa do que é que eu estou à espera. Então, e depois isto é muito bonito, porque eu estava com umas dores assim articulares, e comecei a tomar só uma colherzinha, e é assim que se estiverem com dores, uma colherzinha assim de café de açafrão por dia. Epá, e passado 3 ou 4 dias comecei a ficar sem dores. Eu já sei que as plantas são eficazes, mas pronto, esqueço-me às vezes porque não as utilizo assim numa forma tão. Olha, agora para as dores. Nas dores é que a gente vê mesmo quando é que uma coisa funciona. Então, a dor passou, porque a dor passa. Epá, passou, passou. E então é impressionante. É um efeito anti-inflamatório incrível. Ele também ajuda na osteoporose, a aumentar a densidade mineral óssea e ajuda também na elasticidade. Portanto, depois tem um efeito anticancerígeno muito grande, principalmente a nível preventivo. As pessoas que tomam açafrão têm muito menos tendência a ter cancro do cólon, cancro da próstata. Então, acho que vale a pena, não é? Acho que vale a pena tomar uma colherzinha de açafrão, de café, não é nada.
Não, não, não precisam tomar mais, está bem? Não precisam tomar mais. Ahm, por dia. Ô, João, desculpa interromper, só por acaso não estás a ver. Alguém aqui colocou uma dúvida no chat. Raiz fresca, tinturada ou em pó? Olha, eu aqui é mais para o prático, é o que tem em casa, que é o pó. Não é preciso fazer uma tintura, não é preciso comprar raiz fresca. É mais fácil tomar o pó até. Portanto, eu aconselho em pó. Tomar a raiz é mais difícil. Depois estraga-se e depois já não compram outra vez. Se eu quiser fazer um tratamento de 30 dias, é mais fácil o pó. Pois, aqui na altura das gripes, nós temos um país cheio de uma árvore que é muito boa para os pulmões. Olha, esta foi a pista, não é? Está cheia de uma árvore que é muito boa para os pulmões. Há mais, mas há uma que é assim a maior percentagem de plantação de árvores em Portugal. O eucalipto. O eucalipto, que a gente fala sempre um bocadinho, não é? Por tristeza, não é? Mas pronto, assim pelo menos podemos falar com alegria, porque há uma coisa muito boa no eucalipto, que são as folhas do eucalipto. As folhas do eucalipto são talvez o tratamento um, número um mesmo. Eu aqui dou-vos logo o número um, que é para. Porque às vezes ouvimos falar plantas para os pulmões, o eucalipto é. Talvez, em ciência também não é aquela coisa, é ciência, é certeza, mas a grande maioria dos estudos que foram feitos com eucalipto apontam para resultados melhores do que com qualquer outra planta. A nível do quê? A nível da broncodilatação. Se eu beber um chá de eucalipto, os meus brônquios e os meus bronquíolos e os meus alvéolos pulmonares vão dilatar mais facilmente. Então eu vou respirar muito melhor. A dilatação pode ser 10 a 20% do normal e isso é um grande aumento. Para além disso, se houver expectoração, o eucalipto é mucolítico, ajuda a expectoração a soltar. O que faz o quê? Se a expectoração se solta, o ar entra mais facilmente também e nós respiramos melhor. E respirar é, é mais importante do que comer, é mais importante do que dormir, é mais importante do que tudo, porque se eu deixar de respirar durante uns 5 minutos, acaba tudo. Enquanto se eu dormir mal uma noite, no dia a seguir ainda estou cá. Ou se eu passar fome, ainda aguento uns dias. Então, respirar não é? Ainda bem que nós não estamos conscientes disso, não é? Imaginem irmos dormir a pensar aí, tenho que respirar, não posso esquecer de respirar. Ainda bem que o nosso sistema nervoso, autónomo, não é? Ele trabalha sozinho. E- mas há aqui uma coisa associada ao eucalipto, que é um bem-estar. É um bem-estar, porque nós temos tendência a respirar mal, respiramos muito cá em cima, uma respiração muito superior, em vez de ser uma respiração mais inferior, com o diafragma mais. E então, muitas vezes, temos stress, temos dores de cabeça, temos cansaço cerebral, porque não está a chegar oxigênio suficiente ao cérebro. E há muita gente que diz, eu durmo bem e até bebo café, mas estou sempre cansada, ou sonolenta, ou com brain fog. O brain fog, que dava para falar algumas horas, o brain fog é assim um assunto da moda. E o eucalipto oxigena o cérebro. Então, ele vai trazer mais clareza de pensamento. Um truque, quem entra num centro comercial ou numa sala com muitas pessoas, uma sala de espera de um centro de saúde e sente vontade de sair, ou sente ansiedade, ou não se sente bem lá dentro,
Muitas vezes é porque não está com o oxigênio, ahm, na percentagem ideal, que é ali os 98%. Isso pode ser melhorado com o eucalipto. Para além disso, o eucalipto é muito bom na asma e agora no inverno para evitar gripes e constipações. Portanto, ele ajuda muito os pulmões a resistirem ao frio, fazendo com que tenhamos menos tendência a gripes e constipações. Mas eu vou já juntar um às gripes e constipações. Portanto, dei um específico para os pulmões, porque estamos no inverno, e agora vou dar um específico para evitar as gripes e constipações. Esta é um bocadinho mais difícil, é uma árvore que é nossa, que dá umas flores brancas e depois dá uns frutos pretos muito pequeninos. E é uma árvore mais do centro-norte. E há uma aldeia na Serra da Estrela que tem o nome desta árvore, que é a aldeia mais alta de Portugal. Sabugueiro, Sabugueiro. Muito bem, Filomena. A, a Filomena, foste lá pela aldeia? pela Ou aldeia, sim. Não, Ah, pela aldeia. muito bem. Isto é mesmo assim, nós temos, também faz parte da nossa cultura já, dar nomes de árvores, dar nomes de árvores a locais e de plantas medicinais, não é? Quantos sítios do Zambujeiro ou do Zambujal existem, não é? A Zambujeira do Mar, quantos sítios carvalhais existem? Carvalhos, o, o Olival de Basto, Freixo, que é uma árvore de espada à cinta. Então, há muitas, e nomes de pessoas, não é? Pessoas que se chamam Silva, Silva, que é um dos nomes portugueses mais conhecidos, é uma das nossas plantas medicinais mais fortes, não é? Se a gente deixar um terreno sem o tratar, é muito certo que as silvas têm muitas propriedades medicinais também. As folhas de silva são muito boas para a diarreia, se não souberem, e para as infecções urinárias. As folhas de silva, principalmente as mais pequeninas, aquelas que estão a nascer, aquelas mais tenrinhas. Pois as outras ficam muito duras. Aquelas tenrinhas, se vocês comerem um bocadinho, podem comer, ajuda a tratar a infecção urinária e a diarreia. Se tiverem uma diarreia no campo, a melhor coisa que há é silva, folha de silva. Quanto ao sabugueiro, ela é uma árvore mítica nossa também, muito antiga, e são as flores brancas do sabugueiro, que são um dos melhores tratamentos que existe para que não tenhamos gripe. Quem toma flores de sabugueiro no inverno tem metade das hipóteses de vir a ter gripe, porque o sabugueiro combate o vírus da gripe, o vírus influenza, e estimula o nosso sistema imunitário. Então é muito bom ter em casa sabugueiro. Comprem flores de sabugueiro, mesmo que estejam bem, comprem flores de sabugueiro. Podem fazer uma listazinha, põerem a ervanária amanhã, terem em casa, porque depois vão ver que vai ajudar muito. E depois a coisa fica na vossa sabedoria. Na sabedoria é quando passamos o conhecimento à prática e já passamos a saber, não é? A saber que é. Uma coisa é conhecer, eu conheço. Outra coisa é depois, isto, eu já sei, isto é mesmo assim. Que é terem uma gripe, tomam o sabugueiro e veem que a gripe vai-se embora. Cientificamente está estudado em metade dos dias. Em vez de durar 7 a 8 dias, dura 3,5 a 4 dias. E ao longo do ano vão ter menos gripes. Se conhecem alguém que está sempre a constipar, dão-lhe flores de sabugueiro e ele vai dizer: epá, este inverno constipei muito menos. Portanto,
É, é assim, garanto-vos que é muito mais certo isto acontecer do que nas próximas eleições a Intercampos acertar nas percentagens dos candidatos. Esta agora vai ficar durante um tempo. Ó João, Ah, como tomar? então, Desculpa lá, como é que tomamos o sabugueiro? sabugueiro. Então, o eucalipto e o sabugueiro, vocês já fazem, se quiserem, juntam os duas folhas, não é? A folha de eucalipto, partem assim. Ela já vem partida. Compram assim, podem apanhar o eucalipto, deixar secar. Vejam só se as folhas não têm manchinhas, e estão mesmo verdinhas. Deixam secar na cozinha. Epá, e podem usar quando quiserem. Partem assim em bocadinhos mais pequenos e depois as flores de sabugueiro juntam mais ou menos 2 colheres de sopa de cada para 1 litro de água. A água ferve antes, fervem e depois juntam às plantas e tapam. Isto é a regra geral. Portanto, chama-se uma infusão. Ahm, e é bom termos um chá, uma infusão, bebermos todos os dias. Ahm, não é? Como é que se diz? Mais vale prevenir do que remediar. Não é? Os nossos provérbios também são sabedoria, não é? Então, são de coisas tão simples que depois, se um dia forem fazer uma caminhada comigo, pois pode ser que a gente veja as flores de sabugueiro. No dia 8 agora, dia 25 domingo vou apresentar o livro, mas depois no dia 8 vou voltar a Sintra e fazer lá uma caminhada. E é 8 de março, e em março já começa a haver flores de sabugueiro. Ainda não é certo que haja. Sintra, as coisas. Mas já é incrível que eu já vi flores de sabugueiro no Natal. Agora, em Sintra, não é bem em Sintra, lá no lado que não apanha sol, digamos, ou que apanha menos sol, mas é ali na parte, à entrada da Serra de Sintra, há ali um centro comercial, o Sintra qualquer coisa, e estava lá um sabugueiro com flores antes do Natal. É impressionante, eu nunca tinha visto um sabugueiro em dezembro com flores. Portanto, ali deve apanhar mesmo muito sol. Apanha, não é? Apanha-se o sol todo, é a zona sul. Portanto, sabugueiro e eucalipto é uma combinação muito boa para evitar as gripes. E depois, como normalmente, não é? Estes grupos são compostos maioritariamente por mulheres, vou deixar aqui uma ou duas plantas para as mulheres. Para o TPM, não é? O síndrome pré-menstrual, que tem várias variantes, mas regra geral, há uma planta que é a calêndula. A calêndula é muito boa mesmo. Talvez seja assim a planta para regular a menstruação e evitar as dores, mais dócil, mais dócil. A calêndula cresce agora um pouco por todo o lado, é uma calêndula selvagem, chama-se arvensis porque cresce nos campos, selvagem. E depois há a calêndula officinalis, que é aquela que vão encontrar no Ervanária. A officinalis tem mais flores, é mais, pronto, tem umas flores maiores, mas podem apanhar as calêndulas no campo agora, as flores, e depois fazer o chá com as flores. Portanto, o chá da calêndula, a infusão é flores de calêndula. E aconselho tomar assim o mês inteiro, para quando chegar à altura do ciclo menstrual, não, pronto, os sintomas são todos muito menores e alguns podem até desaparecer. Se houver tendência à depressão, e estamos aqui em janeiro e pronto, estes dias, não é? São chatos, o sol põe-se muito cedo e muita sorte temos nós, não é? Porque eu nunca estive muito lá em cima,
mas vejo vídeos de pessoal que está na Finlândia e na Islândia, e eu digo, eu não aguentava lá nem 2 dias. Acho que o meu cérebro, portanto, se me convidarem para ir a esse sítio, eu digo que não, não vou, não vou. No inverno, pelo menos no inverno, nem pensar. Poça. Então, nós precisamos do sol. O sol é. Lá está. Para existir vida humana, tem que haver plantas, tem que haver terra, tem que haver água, tem que haver ar e tem que haver sol. Não há hipótese. Sem sol, não há nada, não há vida. E então, nestes dias assim mais, que vocês sentem assim mais, pronto, tristeza, melancolia, epá, mas isto é uma eficácia, epá, eu não sei se posso exagerar e dizer 90%, mas é uma eficácia incrível, que é o hipericão. Pode ser em infusão, mas para ter mais efeito, aqui eu vou aconselhar em comprimidos. Portanto, são os primeiros comprimidos de plantas que eu aconselho, só porque é muito mais eficaz em comprimido do que em planta. Muito mais. Pronto. Basta 2 comprimidos de hipericão e vocês vão sentir no próprio dia, passado 1 hora para aí, 1 hora, vão sentir-me logo muito mais. Às vezes as pessoas têm assim aquela dúvida: as plantas, quanto tempo é que demoram a atuar? Se demoram muito tempo, um dia, uma semana, meses. E vocês basta verem quanto tempo é que demora o café a atuar. O café é uma planta medicinal. Não sei se toda a gente bebe café. Quem é que bebe café aqui? Põe a mão. Pronto. Então, quanto tempo? Eu não bebo, mas já bebo. Sei que se beber, passado não é? Quanto tempo é que demora o café a funcionar, não é? É rápido. Não é rápido. É quê? 5 minutos? Não sei. 10 minutos? É muito rápido o café. Só ao cheirar o café já ativa os neurotransmissores. E o hipericão não tem por que ser diferente. As plantas, quando são neuroestimulantes, são muito rápidas. Muito rápidas. Porque o nosso cérebro precisa de pouco para estimular. Os nossos circuitos neuronais são, são, são feitos de uma matéria única em todo o corpo. Não é? A matéria cerebral, a massa encefálica, não há nada. Nós temos músculos em muitos sítios do corpo, ossos. Pronto, depois temos zonas mais específicas, né? Temos tecido pulmonar nos pulmões, não temos em mais lado nenhum. E as células neuronais são muito diferentes de todas as outras. Pronto, são. Por alguma razão estamos tão protegidos, não é? E temos aqui o crânio, esta caixa que nos protege, não temos um crânio, não temos um crânio tão forte nos pulmões, pelo menos, senão também não conseguimos respirar. Tem que ser mais, a grelha costal tem que ser mais elástica, mas não há nada tão protegido. Então aqui a nuca, não é? A dureza que é a nuca é uma coisa incrível. Porquê? Porque temos aqui as zonas, a amígdala cerebral, zonas que se levam uma pancada, nós morremos, não é? Morremos, ou se não morrermos, se nós sem cérebro não somos nada, não é? A nossa existência é determinada pelo cérebro funcionar ou não. Se o cérebro não funcionar, ou se funcionar mal, nós não somos as mesmas pessoas. Então é um tecido muito delicado, isto para dizer, é um tecido muito delicado onde está muito do nosso ser, pelo menos a identificação que nós temos com o que é o ser. E por alguma razão não, por bioquímica, as plantas funcionam muito rapidamente no cérebro.
muito, muito, muito rapidamente. Como se calhar os anti-inflamatórios também funcionam rápido. E os broncodilatadores, pronto, assim vende bem, mas no cérebro funcionam mesmo muito rápido. Ou seja, não tem que esperar dias para o hipericão fazer efeito. Ah, estou triste, ou estou não sei quê. Tomam o hipericão e passado uma hora já estão menos tristes. Para que é que a gente vamos estar a carregar a tristeza? Se ela é por falta de sol, pronto. Pode ser por várias razões, mas se for esta que se chama-se a depressão sazonal, é por falta de sol, não é porque a nossa vida esteja a correr pior ou melhor. E então, se é uma coisa simplesmente neuroquímica, por falta, nós quando apanhamos a luz solar produzimos mais serotonina, e se apanharmos na pele ainda mais, por isso quando vamos à praia, o tempo do verão, temos memórias tão felizes, não é só porque éramos crianças, era porque estávamos sempre a apanhar sol e estávamos sempre felizes porque éramos crianças, adolescentes e estávamos com o cérebro cheio de serotonina. Portanto, não é só questão, ah, aquele verão foi tão bom, né? Como o Bryan Adams tem aquela música do Summer of 69, né? Os verões são bons. Não é só porque está calor e é porque estamos a apanhar sempre sol. E chegamos ao fim do dia, está, sentimos tão bem. Então, por que não, no inverno, termos o sol da nossa vida, que não temos cá fora, na forma de comprimidos de hipericão? Se a natureza nos deu isso, é só tomar, só tomar. Eu não tenho muita tendência à depressão, mas às vezes estou um bocadinho triste. Chega ali, uma cápsulazinha de hipericão. Pronto, é pá, porque o sol faz muita falta. E o hipericão é um sol que brilha cá dentro. Então é magia pura, magia científica, porque o hipericão é a planta mais estudada na depressão e é a planta mais eficaz na depressão. Tem estudos muito, muito rigorosos e muito hum, entusiasmantes, com resultados tão bons como os antidepressivos convencionais, como o Prozac é uma planta incrível mesmo. Ahm, Na Oh, João, Alemanha desculpa lá, isso é fácil de encontrar, esses comprimidos de hipericão nas ervanárias ou nos é, celeiros? Ok. é muito fácil de encontrar. Eu não sei se posso compartilhar aqui uma coisa. Podes meter aí para compartilhar, só para ver como isto é fácil. É, mas aqui, esta aqui é as glândulas das memórias dos pés. Vocês chegam aqui, olha o nosso amigo no Marco. Vamos aqui este. Vocês chegam aqui, epá, e põem hipericão, comprimidos. E pronto, está aqui uma série de marcas. Eu receito algumas destas marcas. Depois já tens sites, pode ir ao celeiro. Pronto. Sim, salvo aqui a publicidade, é o que está a aparecer. Hipericão, 900 miligramas. 900 é por 3 cápsulas. 3 cápsulas, 900. Normalmente cada comprimido tem 300 miligramas. Pronto, isto é muito eficaz. Muito, 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 muito eficaz. E, por exemplo, também o sabugueiro. Sabugueiro. Eu acho que Chá. vocês estão a ver, eu não estou. Também não Não. estão. Estamos a ver só uma Ah, tela que tem o Nuno Marco. eu sei do Nuno Marco, ok. Espera aí. Entendi. Então procura aqui. Ahm, ahm, hipericão. Hipericão. Este é o do Jerez, não é o que nos interessa. Hipericão. Comprimidos.
Olha, isto também para se vocês podem ir a uma ervanária, tem aqui vários, é o que eu estava a dizer, vários hipericão, tem aqui o site do celeiro, era este hipericão, 3 cápsulas, 900 miligramas, normalmente para quem tem depressão, toma este 900 miligramas por dia, ou um bocadinho mais. Mas quem não tem, sente só assim um bocadinho, estou um bocadinho triste, toma um por dia e vocês vão sentir, e sentem logo, passado uma hora, meia hora, uma hora, sentem os pensamentos, por exemplo, estão sem entusiasmo e acham que uma coisa vai correr mal e estão não sei o quê, tomam o ipericão e passado um bocado as ideias de as ideias boas começam a aparecer. Isto é, pá, é fantástico. Como é que a mente humana funciona e como é que as plantas interagem é fantástico. Ahm, e mais agora vocês, o que é que assim uma doença, assim alguma coisa que queiram que eu ajude, algum, alguma questão? Olha, eu tenho aqui uma, se me permites, começo já, depois passo a palavra aqui aos meus amigos. Então, eu tenho aqui a questão do eucalipto, falaste aqui que é boa para a broncodilatação. Seria para uma pessoa que, neste caso estou a falar do meu pai, que tem um efizema pulmonar, tem muita dificuldade em respirar e está sempre com muita expectoração, está sempre a fazer bronquites, etc. O eucalipto, tu recomendarias como chá ou como para cheirar ou como é que... Bem, boa, essa pergunta é boa, porque nesse caso recomendaria das duas formas. Quando dizes o cheirar, é a aromaterapia. É um fresquinho com o óleo essencial. Pões umas 5 gotas. Se tiver. Quem tem uma doença dessas é melhor ter uma máquina de vapores. Tipo aerossol. Sim, é melhor ter. Porque tem lá um recipientezinho, põe lá um bocadinho de óleo essencial, um bocadinho de água. Ou soro, há quem ponha soro, mas pode meter água. E depois tem um tubinho, ou tem mesmo uma máscara e absorve tudo. O bom do óleo essencial é absorver o máximo possível. Esqueço aquela coisa da panela. A panela, aquilo perde-se muito. Quem tem mesmo o problema, compra uma máquina. Quem não tem, eu aconselho façam aqui à minha maneira, que é, imagina que isto é uma chávena, não pode ser vidro, porque senão com água fria, com água quente, pode partir. Mas imagina que é uma chávena. Põem 4 ou 5 gotinhas de eucalipto, fervem a água à parte e põem um bocadinho de água assim mais ou menos um terço. E quando põe a água por cima das gotas, começa logo a vir o vapor de eucalipto. E depois fazem assim. Olha, este é bom porque dá para ver. Com a mão, fazem a máscara. E praticamente, estão a ver? Não perdem eucalipto. Respiram. E depois tentam até, com prática, fecham. Quando, que é para não perderem nada. Porque a cada segundo está-se a perder muito eucalipto. E aquilo é. Então é. Tapam, podem fazer. Pronto, e vão inspirando aquele eucalipto todo. O eucalipto vai logo ter uma ação direta e fazer broncodilatação direta. E depois bebem o chá. Vão ter um efeito duplo. Por via sistémica, que é quando bebem o chá, infusão, e por via direta, quando o eucalipto vai aos pulmões. Por exemplo, se Obrigada. houver uma infecção mesmo, respiratória, muita mucosidade, é bom fazer sempre os vapores. Vai ajudar a expectorar e a matar as bactérias. Uhum. O eucalipto, isto também está cientificamente comprovado, senão eu não vos dizia. Aquilo que eu vos digo é decorrente de muito estudo, muita prática e muitos estudos. Então, o eucalipto, quando vocês inalam, ele mata as bactérias todas que estão a causar as gripes. Não é milagre nenhum. Ai, estou muito melhor. Será que foi do eucalipto? Ah, não é nada. Então, o eucalipto.
em laboratório, uma gota de eucalipto mata 99% das bactérias, uma gotinha, então vocês a inalarem 4 ou 5 gotas, não é? Em 5 minutos, imaginem 4 ou 5 gotas nos vossos pulmões. Nunca é direto, está bem? É misturado com água, formam aquilo que se chama gotículas, é diferente de uma gota de uma gotícula, porque as gotas de óleo essencial, elas nunca se diluem mesmo na água, mas ficam pequenas gotículas e elas vão com o vapor e vão matar as bactérias, tá? É um antibiótico natural com a vantagem de poder ser usado internamente como antibiótico e externamente. Agora não tem o poder de um ácido clavolâmico, de uma amoxicilina, desses antibióticos. Quando é para tomar antibiótico, é para tomar antibiótico. Tá? Não sou contra antibióticos. Agora, com o eucalipto, o que acontece é que toma-se menos. Toma-se muito menos. Quanto mais cedo se começar o tratamento, menos probabilidade há de precisar de tomar antibiótico. Obrigada. Nada, nada. Aqui a Sofia tem uma pergunta que é clássica, que é o IP é fantástico, mas é necessário ter atenção à interação com outros medicamentos, como por exemplo a pílula, certo, João? Sim. O ipricão tem estudos contraditórios. Há estudos em que ele é tomado e não interfere nada com a pílula, ou seja, as concentrações plasmáticas da pílula no sangue estão iguais, portanto, isto são medições que se fazem antes e depois do ipricão. Há outros onde parece que pode ter alguma influência. Ah, em caso de dúvida, não tomar. Se a pessoa não tiver a fazer proteção, ah, não tomar o ipricão. Em caso de... Mas os estudos não são muito claros. Há estudos que dizem que não provoca diferença, não faz diferença. Mas há outros que dizem que faz. Que marca de óleo essencial recomendas? Ah, acho que é Climaron, que é que eu uso mais. Climaron, vende-se no Slade, acho eu. Climaron. Mas há marcas muito boas. Eu não, aqui, a nível de marcas, posso dizer que, posso dizer mesmo, também porque já trabalhei nessa área. As marcas portuguesas são muito boas. Quando eu digo portuguesas, não são só as marcas de origem portuguesa, mas tudo o que se vende em Portugal, tudo o que se vende em Portugal é muito bom. É do melhor que há no mundo. Já tive pessoas que foram a várias partes, vários países e, epá, não encontramos tanta coisa como se encontra em Portugal. Os nossos importadores importam as melhores marcas do mundo, as empresas de produtos naturais. E depois o que se fabrica em Portugal tem uma qualidade muito grande também. Se estiverem dúvidas ou quiserem perguntar alguma coisa, liguem mesmo o microfone e perguntem à vontade ao João. Eu gostava de perguntar mais uma coisa, que era em relação ao ipricão, tipo, mais para a ansiedade. Falaste nos 900 microgramas ou miligramas, não foi? Que estivemos a Miligramas, falar de miligramas. Estivemos a falar de crianças, ah, há estudos também relacionados com crianças e como é que é ah, essa relação? ah, já agora, vai aparecer aqui o que é que está aqui a aparecer. Está a aparecer o hipericão? Já, Não, tá? apareceu, Sim? apareceu. Então, há um site que é o PubMed, assim, muito rapidamente. Pois os meus livros são todos feitos com esta evidência científica. Este livro que eu vou lançar agora no domingo tem mais de 200 estudos científicos. Então, vocês. Hipericon.
hipericão. Estou a ver aquilo que eu falava, o hipericão, isto é o nome em latim, tem 3.700 resultados. Isto são estudos. Cada um destes números são estudos com o hipericão. Se quiserem ler estes estudos todos, vão levar meses só para ler os estudos do hipericão. Agora podem escrever aqui child e aparece pelo menos 82. E aparece aqui este aqui nunca vi, isto estou a ver em direto com vocês, porque isto é Herbal Medicines in Treatment of Children e Adolescentes com hiperatividade, déficit de atenção, hiperatividade, an updated systematic review. Quinze estudos. Conclusão: um certo número de plantas medicinais parecem ser seguras e, isto é a resposta à tua pergunta, providenciam efeito potencial na melhoria da hiperatividade infantil. Eu já conheço alguns destes estudos, e sei que há alguns muito bons. Há um deles que é com a passiflora e pronto, é muito bom. Mostra que, não sei se vai parecer assim tão fácil, ainda temos 26. Pronto, isto é tudo uma pesquisa que eu faço para. Temos aquele estudo, temos estudos mais antigos, 2000, este é o estudo que eu conheço. Herbal Triplet, portanto, uma combinação de 3 plantas no tratamento da agitação nervosa em crianças. O tratamento foi bem tolerado e o uso de plantas medicinais have been gained from. O uso veio do uso, o efeito do extrato veio do uso de hipericão, valeriana. Eu queria mostrar isto tudo para acrescentar estas 2 plantas incríveis e passiflora. Isto é incrível para as crianças. E se as crianças tomassem estas 3 plantas, muito poucas precisavam de andar a tomar Ritalina e esses medicamentos que se dão, causam muita dependência e muitos efeitos secundários. Valeriana, passiflora e pericão na agitação nervosa em crianças. Pronto, isto é um estudo, mas há vários estudos. Isto é muito bom, pronto, ter esta base científica. A cadeira que eu dei mais anos nos cursos de naturopatia, chamava-se Bases Científicas da Medicina Natural. E então eu via com os meus alunos estes estudos todos. Nós levávamos os semestres a ver estes estudos. 4 semestres. Tínhamos no primeiro e no segundo ano, às vezes no terceiro ano. E então é muito eficaz, muito eficaz. Eu às vezes não faço vídeos sobre isto, a dizer o que estou aqui, porque eu não quero que a indústria farmacêutica me chateie. Tenho mesmo, a sério, não quero mesmo que me mandem o meu perfil abaixo, ou que não quero mesmo, não quero. Então aquilo que eu passo sobre plantas assim para o público em geral é assim mais leve, assim mais didático, mais às vezes engraçado. Olha esta planta, não? Passo a coisa mais subliminar. Nunca faço assim, abrir assim um estudo destes e dizer que se tomassem mais estas plantas tomavam menos Ritalina, não é? Mas devia, mas por outro lado não devia, porque quero ter paz e pronto, é isso mesmo, mas pronto, a vocês posso dizer, mostrei-vos o estudo, mas pronto, é assim, às vezes não vale a pena, temos que perceber o mundo em que estamos e certas coisas, e pronto, eu durante estes anos todos nunca ninguém me chateou, né? Eu dou consulta já há 26 anos, há 26 anos
E nunca ninguém me chateou, sei lá, nunca ninguém me meteu um processo, nunca ninguém fez uma queixa de mim, nunca ninguém quis nada. Portanto, eu estou na paz. E é na paz que. Mas sei que se começasse a dizer certas coisas, como esta, assim, muito coisa, isso podia desaparecer. E sempre trabalhei em clínicas médicas, tenho outros médicos que são meus amigos, e pronto, e é assim, a gente às vezes tem que modular aqui um bocadinho o que é que sabe, também para não, pronto, é isso, vocês percebem, não é? Sim. Mas o que é um facto é que este Herbal Triplet, esta combinação de três plantas, é super eficaz, pronto, na hiperatividade infantil e se juntarem ao ômega 3, pronto, isto agora já é a clínica, né? Isto depois de tratar uma doença já vamos buscar outras coisas. Se juntarem ômega 3 numa criança, as crianças precisam muito de ômega 3 e nós também. Porquê? Porque o ômega 3, onde é que se vai buscar ômega 3? Na alimentação. O peixe. Ao peixe, vocês dizem logo, ao peixe. Só que há um problema muito grande. A gente come o peixe cru. Vocês sabem como é que se faz o ômega 3? Os comprimidos é com o peixe cru. Ele é prensado, pode ser de salmão, pode ser de peixe. Os peixes são prensados e escorre o ômega 3. Se pegarmos no ômega 3 e metermos ao lume, ali a grelhar, como, até mesmo numa grelha com carvão, se aquecermos o ômega 3, o que é que acontece? Ele transforma-se em ômega 6. Satura. E raramente nós temos ômega 3 no peixe. Temos sempre ômega 6. Então, a não ser que comamos a sabedoria, não é? Japonesa. A não ser que comamos sushi. Ah, eles são malucos, comem peixe cru. Nós até nos habituarmos, quem gosta, eu já gosto um bocadinho, mas não, na primeira vez que comi o sushi, peixe cru, fiquei para aí 5 anos sem voltar lá. Aquilo foi um choque. Como é que era possível ter pago não sei quanto? Era um amigo meu que me levou e não comi nada. Aquilo era horrível, peixe cru, aquele. Mas pronto, então é assim. Portanto, nós precisamos de tomar comprimidos de ômega 3, porque peixe, fósforo, tudo bem. Peixe tem fósforo, ajuda no cérebro, mas o ômega 3 fica muito reduzido. Então fica aqui a dica. Crianças, então, já comem pouco peixe. Se comerem ômega 3 em comprimidos, umas cápsulazinhas, e esta combinação de plantas, a hiperatividade infantil quase desaparece. Só é uma epidemia porque não há os nutrientes certos para as crianças. A Mas não, ansiedade dos adultos também seria igual, a mesma combinação? Pessoas muito ansiosas, por exemplo? sim, O sem ômega dúvida, 3 também é importante, então. sem dúvida. Ômega 3, com estas três plantas, resolvia. Pá, só não resolve os problemas mesmo, não é? Se, se, se nos tratarem mal no trabalho, não é? Não resolve. Mas mesmo assim é o que eu digo aos meus pacientes. As plantas não resolvem os problemas, mas a gente, como já vai com uma energia melhor, os problemas já nos afetam menos, já respondemos de outra maneira e de alguma forma acabam por resolver muitos problemas. Posso dizer uma coisa, palavras que já ouvi muitas vezes em consultório. Os problemas continuam os mesmos, mas eu já reajo de uma maneira diferente. Houve uma vez um paciente que era tipo daqueles que ia para as reuniões e enervava-se sempre, e sei quê. Depois de fazer um tratamento, já não me lembro quanto tempo, ele diz, chegou ao consultório, olha, veja lá que na última reunião perguntaram-me se eu estava bem. Então, mas estava bem porquê? É pá, porque passei a reunião toda e nunca me enervei, nem me exaltei. Perguntaram-me se eu estava bem. E eu, é pá, estou bem, estou. Estava mais calmo, pronto.
Então a diferença não é que as plantas podem fazer na vida de uma pessoa, fazem muito, mesmo que a pessoa não esteja doente. Às vezes pensamos, eu só vou tomar suplementos. As plantas medicinais em Portugal, a legislação é a legislação dos suplementos. Isto dava para falar horas sobre isto, que eu também já participei num grupo de trabalho específico sobre isto durante 2 ou 3 anos. Mas pronto, conseguimos que as plantas estejam nos suplementos e não estão nos medicamentos. Isso é uma das maiores vitórias da história das plantas em Portugal. Então, uma planta não é um medicamento. A planta não foi feita num laboratório, não veio do petróleo. A planta no máximo é um suplemento. Então, se não lhe querem chamar planta, chamem-lhe suplemento, porque medicamento não é. Isso foi uma vitória muito grande que nós conseguimos. Isso dá mesmo para fazer um filme. Ah, e então, os suplementos podem-se tomar quando a pessoa está bem, não é? Se está doente. Um medicamento já é estranho, não é? Pá, estás a tomar medicamentos e não estás doente. É estranho. Ou que seja, encaixa mesmo bem na realidade das coisas. Às vezes as coisas não encaixam, o nome que se dá às coisas não encaixa, mas aqui encaixa. Isto para vos convidar a tomarem as plantas como suplementos, não é? Já dei aqui vários exemplos. Não é preciso estar doente. Falta de memória. Falta de memória, não é? Ômega 3 não é planta, mas é suplemento. Falta de memória, ômega 3 e juntam uma planta que é o ginkgo biloba. Não sei se já ouviram falar, que é incrível. É incrível, é uma planta incrível mesmo. E há Regenera o cá, nosso João, cérebro. essa planta há cá em Portugal? Só se for plantada. É uma árvore da Ásia. Há no Jardim Botânico, eu tenho duas aqui na minha casa, há plantada, mas e há à venda em todo o lado. E agora ainda acrescento aqui outra coisa: os suplementos também se vendem em farmácias, cada vez mais. Não sei se já repararam, chegam às vezes a uma farmácia e aquilo é só plantas agora, porque os farmacêuticos são os primeiros a gostar de aconselhar as plantas. Porque veem muitos efeitos secundários. Às vezes as pessoas têm a reformazinha, chegam lá, queixam-se dos efeitos secundários e eles dizem: Eu já assisti isto muitas vezes. Olha, Dona Alzira, vou dar aqui um nome, não é? Dona Alzira, em vez de estar a tomar isso, experimenta agora este suplemento que a gente tem aqui, é natural e veja lá como é que se dá, não é? E eu já vi isto enquanto espero na farmácia para comprar alguma coisa. E, e pronto, e tive alunos meus que são farmacêuticos e pronto, e é isso. Só vos posso dizer para tomarem suplementos. Tomem, tomem. Todos os dias tomem um suplemento ou dois. Todos os dias. Todos. É só pensarem. Há tantos. Hoje vou tomar o quê? Olha, para o cérebro é sempre bom. Agora, gripes também é sempre bom tomar eucalipto. Dores também, curcuma. Percebem? Não é preciso estar doente. Não é preciso. ah, Eu, em relação ao curcuma, gostava de fazer uma pergunta. O curcuma deve ser tomado quente ou frio? O pôr um bocadinho de pó quando fazemos uma ah, diluição, quente ou frio? Porque depois também há muita gente que diz que deve ser associado à pimenta para que ele seja melhor absorvido. Não sei, gostaria é. que Não é me preciso ser adicionado à pimenta. A pimenta pode aumentar a absorção, mas ele sozinho garante que é muito absorvido. Isso foi dissesse. um estudo ou dois que apareceram ali na década de 90 e depois às vezes há estudos que fazem escola e depois há outros novos que saem que ninguém lê e leram aquele e depois os professores de farmácia bastou darem muita importância a esse estudo durante 4 ou 5 anos, a turma, não é? 50 alunos reproduzem e foi mais ou menos assim. Isso começou nas faculdades de farmácia, mas ele sozinho tem o mesmo, tem muito efeito, ou tem 90% do efeito, ou até mais. Depois o quente é aquela moda, não é, de tomar o Golden Milk, não é? Agora ainda bem, eu estou a rir, mas ainda bem.
Há pessoas que tomam o Golden Milk, que é curcuma, e depois põem cravinho da Índia e cardamomo. Isso é excelente. Há hábitos que nós às vezes herdamos do estrangeiro, não é? Que são maus. Mas este, tomar o matcha, que é o chá verde em pó, excelente. Golden Milk, que é a curcuma, né? Quente, com, sei lá, uma bebida de aveia, uma bebida vegetal, excelente. Então, mas não é preciso tomar quente. Eu, por exemplo, pego numa colher de café, ponho assim, e a meio da refeição ponho na boca e bebo um bocadinho de água. Nem gosto de misturar com água, mas podem misturar com um bocadinho de água e beber a meio da refeição, como se fosse um comprimido. Com a diferença é que está em pó. A diferença entre um comprimido de açafrão da Índia e o pó é que aquele pó foi metido dentro de um comprimido. Não há mais diferença nenhuma. Não funciona melhor por estar num comprimido. E então, quem consegue tomar os pós, pode tomar os pós. Não precisa de estar a meter mais uma cápsula, não é? A cápsula normalmente é vegetal, mas pronto, menos uma cápsula. Ahm, E podemos fazer então essa colher de café do açafrão, não é? Da curcuma, diariamente, sim, por exemplo, durante um período longo. o que eu aconselho a você é para verem resultados. Está-me a doer o joelho. Então vou tomar 15 dias. E já passou, já estou a tomar há 7 dias e já passou a dor do joelho. Percebem? É impressionante. Agora, se for um problema num disco, um problema grave, pronto, se calhar melhora e não passa, mas melhora 50%. Aquilo que eu estimulo a fazer é terem agora a experiência do conhecimento, né? Para o transformarem em sabedoria. Ok, já sei que isto funciona. Posso fazer agora uma pergunta ainda relativamente com o ômega 3? A Sim, sim, linhaça é rica em ômega 3, certo? muito rica. Eu costumo tomar uma colher de sopa moída na hora por dia. É suficiente? Eu agora vou dizer outra coisa. É melhor comprares o óleo de linhaça. Hum, Eu, eu faço isto com imagens que é para ser mais, que é para ser de óleo de linhaça. Se é mais fácil de visualizar. Que é este, é tipo estes aqui, mas vou meter aqui celeiro. O celeiro tem óleo de linhaça. Só falta partilhar o ecrã. Obrigada. Ah, peraí. Já, tá aqui. Hum, óleo de linhaça. Eu compro isto, eu faço isto, eu chego lá, compro isto e tomo. uhum. Durante um. Pronto, isto dura um mês. O que é que acontece? É que, Sofia, é que para se fazer esta garrafa de óleo de linhaça foi preciso não sei quantos quilos es- prensados de sementes. Ou seja, aquilo que se come de óleo numa colher de sementes é muito pouco. É muito Uhum. melhor uma colher de óleo de sementes desta por dia, Ok. a nível do efeito medicinal que nós queremos do ômega 3. O óleo de linhaça é talvez o mais rico em ômega 3, sem ser óleo de peixe. É incrível, este óleo desinflama tudo. Melhora o cérebro e desinflama todas as articulações, é anticancerígeno, desinflama os pulmões se houver asma. Epá, é incrível. Este óleo é saúde pura. Então é só uma colherzinha de sopa por dia. Este óleo sabe muito bem. Podem meter na sopa, na salada, uma colher de sopa por dia e vão notar muita diferença a vários níveis. A gordura saudável é muito importante para o nosso corpo, porque as células, a parede das células é feita de gordura. Não comer gordura foi dos maiores erros alimentares que fizeram nos últimos anos. Diabolizar as gorduras.
calhar Elas por isso é são. que há tanta gente com demência, não? Agora, e É, Alzheimer há, precoce. há um livro que é O Cérebro de Farinha. Este é genial. Pronto, isto é tudo baseado em estudos científicos. É este Cérebro de Farinha. Este livro mostra muito bem. Não é preciso lerem. Pronto, o que está lá é que ah, ao se trocar as gorduras, dizer que as gorduras são muito mais, e se trocar por trigo, né? Pão a toda a hora, açúcar a toda a hora, o cérebro ficou enfarinhado. Portanto, deixou de ter a gordura suficiente para regenerar as células neuronais. Ele não, uma célula neuronal não se alimenta de farinha, nem de trigo. Elas começam a morrer. E então, grande parte das demências, Alzheimer's, pode ser. Isto parece um pão, não é? Este livro está. Pronto. Não é preciso lerem, porque, resumido, é aquilo que eu disse. É preciso gorduras, boas gorduras, e uma delas é a linhaça. Obrigada. Nada, não. Estava aqui uma pergunta que é sobre as barbas de milho e a cavalinha para infecções urinárias. SSS. Quem é que perguntou? Quem é que perguntou esta das infecções urinárias? Fui eu, boa noite, é a Rita. Só que eu, como estou no tablet, aparece-me aqui o SS do Samsung, desculpa. Ah, ok, ok, Rita. Ok. Fui eu. Então tu já conheces as barbas de milho e a cavalinha? Eu conheço porque, infelizmente, é um problema recorrente que eu tenho, então tento todas as mesinhas possíveis e imaginárias para não recorrer à parte química. Pronto, portanto, as barbas Então, de milho e a cavalinha é o que eu costumo utilizar. e tem algum efeito, não é? Sim, sim. Mas então podes juntar só isto. Ok. Podes juntar o cranberry. Este aqui, até te vou dizer qual é. Ou este ou Arândanos. este. Ok, Esta marca ou esta? Mas esta aqui é que eu receito mais. Isto é excelente. ok. Olha, está aqui o Vorcina também. Mas o Uhum. cranberry, que é o arando vermelho, é a planta, neste caso o fruto, mais. Este xarope tem milfólio. Conseguimos ver a imagem? Não, para não. Não estão a ver? Agora consigo. Ok. Sei. Isto vende-se no celeiro, podem encomendar. E então, o que é que acontece? Tomas uma colher de sopa 2 vezes por dia Uhum. e vai haver muito menos hipóteses de haver infecção urinária. Portanto, reduz logo, porque ele combate diretamente o colibacilo, a Escherichia coli, diretamente. É o mais eficaz. E se aparece com menos sintomas, nessa altura tomas 2 colheres de sopa de manhã e 2 à noite. Aumenta-se a dose. Mas se tomares preventivamente, eh, é muito menos provável aparecer. Não vale a pena em comprimidos, está bem? Cranberry em comprimidos tem pouca quantidade. Ok. Então isso é Tem que um ser em Obrigada. xarope, xarope. é um tipo um xarope, é isso? Isto aqui é Uhum. deitar dinheiro ao lixo. Ok, Estas coisas. Quer dizer, não é bem assim, mas era preciso tomar muitos comprimidos. Não, não vale a pena. Xarope. ok. Ok, E já obrigada. agora, João, por causa das infecções, também no mesmo tema das infecções urinárias, uma amiga minha falou-me de duas ervas que ela diz que tomou e que para ela funcionou, que é uva, ursina e urze. Faz É, sentido ou não? o Vorcina estava aqui, não está aqui. Está mal escrito. O Vorcina e a urze. A urze é uma das plantas que nós vemos mais nas nossas caminhadas. Eu vou mostrar-vos aqui a fotografia. A urze devem conhecer. Nós encontramos de norte a sul de Portugal. Vamos ver, isto vocês conhecem, isto de certeza, não é? Não viram por aí já, pelos campos, esta florzinha rosa? A ver se vemos aqui maior. Olha, aqui vê-se maior.
florzinha rosa, isto é urze. Isto é das plantas mais eficazes na infecção urinária. Tem um composto que é o arbutósido e a arbutina. São altamente antibióticos. E esta aqui não custa nada, esta é só ir à natureza de norte a sul. Eu vejo isto aqui no Algarve, eu estou agora no Algarve, e vejo no Gerês, e vejo na Serra da Estrela, e vejo em Sintra. Isto cresce em todo o lado, de norte a sul. Podem arrancar as folhas e fazem uma infusão. E é muito bonita, é muito resistente. Ela resiste a tudo, ao calor, ao frio, é incrível. É uma planta. Mais E uma é isto, pergunta aqui no chat. sintomas da menopausa. Então, é uma planta que, ah, como é que eu posso dizer? As nossas avós usavam muito, que usa-se nas amigdalites também, e é assim, aveludada. Eu agora queria-vos mostrar a planta. Vou mostrar, a ver se, vou mostrar e a ver se adivinham qual é. Já estão a ver a tela? Sim, mas ainda Já não estão a ver? apareceu. Estamos a ver, mas. Ah, sim, agora sim. Não, então não Estamos podem a ver a ver. urze, estamos a ver a urze. Não podem ver, a ver se eu consigo pôr a planta sem vocês verem. Acho que assim consigo. Espera aí. Assim acho que consigo. Vou só aqui a meter a planta, a ver se eu consigo meter. Acho que assim não aparece o nome. Assim acho que não aparece o nome. Né? Vou agora meter a compartilhar. 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 Aparece o nome, pronto. Olha, É não dá. tal. Não dá para fazer brincadeira. Ia perguntar quem é que conhece. Esta aqui, quem é que conhece? Sim, Onde- salve. Já viram? Esta planta é talvez a melhor planta que existe para a menopausa, sem dúvida. Comer aqui, até vos aconselho a comprarem num viveiro. Qualquer viveiro tem à venda salva. Ah, é Muitos salve, têm. salve, ok, salve. É. Depois há flores bonitas também, podem plantar num vasinho, ou se tiverem um canteirozinho, um jardim. Ela cresce, nunca morre. É uma planta sempre viva, está sempre com folha, portanto não tem aquela coisa de ser perene. É só chegar aqui, arrancar uma folhinha ou duas e comer a folha. Podem fazer chá, mas eu aconselho comer duas, três folhas por dia, quatro, cinco, e os sintomas da menopausa desaparecem assim a 90%. Principalmente os afrontamentos. A salva é muito boa a nível dos calores, dos suores. Não sei se já conheciam. Já tomei, mas por acaso, como tomei em comprimidos, não senti grande efeito. Talvez as folhas tenham mais efeito. Às vezes depende também da dose do comprimido, quantos é que eram. Exato. Era um por dia, que Então era, é, né? um comprimido por dia em nenhum tratamento acho que é a dose certa. Porque uma planta tem muitos compostos, não é como um medicamento que tem só um princípio ativo muito concentrado. Então, para se ter o efeito, é preciso normalmente
Eu dizia, salva pelo menos 3 comprimidos por dia, 4, sem saber qual é a marca e a dose, mas nunca nunca. Então, sempre que houver alguma planta que não funcione, como a gente está à espera, normalmente o problema não é a planta, é a dose que nós estamos a tomar, que é muito baixa. Isto é um clássico. Eu dizia-vos isso ainda há bocado com a infecção urinária, para não tomar os comprimidos do arando, porque não faz efeito. E então, também há gotas de salva, também se pode tomar em gotas, em extrato líquido, e pronto, ou comer as folhas. Comer as folhas é muito bom, porque comemos 2 ou 3, se funcionar 2 ou 3, é a dose. Se não, podemos comer 5 por dia. E a salva ajuda muito também o cérebro e evitar o Alzheimer, nas amigdalites, na imunidade. É uma planta muito completa. Agora, a minha sugestão é experimentem. Falámos aqui mais ou menos de 10 plantas. Vejam aquelas que vos chamaram mais a atenção e, experimentem essas plantas. Posso colocar mais uma pergunta, João? Sim, sim. Há alguma planta ou que tu conheças que possa ter um efeito semelhante aos omeprazóis para o refluxo? Sem dúvida. O milfólio e o São Roberto. Fazer um chá, uma infusão com os dois. Erva de São Roberto, é isso? Erva de São Roberto. E tomar todos os dias. Ok. É sempre a mesma Aten- dosagem, as 2 colheres de sopa? Ou Sim, não? 2 colheres de sopa para 1 litro. 1 litro, Tomar ok. de estômago vazio, metade de manhã em jejum e metade antes do jantar. Sim, 20 minutos antes de comer. Agora, atenção, continuar a tomar o omeprazol e passado uns 15 dias, 20 dias, reduzir a quantidade de omeprazol. Não é? Eu começo a tomar isto e deixo de tomar o omeprazol. Vou tomar ao mesmo tempo e depois vou reduzindo o omeprazol. Porque estas plantas vão curar, vão regenerar o estômago, vão tirar o refluxo, a azia, e, e então a pessoa sente menos necessidade de tomar omeprazol. O erva de São Roberto é chamado omeprazol natural. Peço desculpa, mas eu percebi que havia outra erva que se associava a esta erva de São Roberto. Qual era? Não, enganei-me. É o milfólio. Milfólio? Mil... Milfólio. Ok, obrigada. Yeah. Depois, pronto, há várias causas. Cada doença tem várias causas. Uma delas na azia é nós vermos o pH na urina. A gente, quando fazemos análise ao sangue, normalmente está lá o pH. Se o pH estiver muito ácido, temos que subir o pH. Subir o pH de forma mais rápida é 1 colher de café de bicarbonato de sódio por dia, durante 15 dias. Em princípio, o pH normaliza. Mas há muita coisa que a gente pode fazer. Outra é beber um suminho de aipo. Aipo, não estamos habituados, não é? Podemos misturar com cenoura ou com beterraba, mas principalmente aipo. O aipo vai baixar muito, vai subir o pH, vai baixar a acidez. Talvez o vegetal mais antiácido que existe. Então, se a acidez geral baixar, ou seja, se o pH subir,
o estômago também começa a ficar menos ácido. Pronto, isto já são depois variações da doença. São causas que provocam uma doença. Isto tem pano para mangas. Isto Aproveitem para as vossas dúvidas isto ou tem. curiosidades. E coisas que eu não posso dizer em público. Desculpa lá, estar a rir. Eu posso dizer o que quiser, não é? Mas, por exemplo, para o colesterol, não é? Esqueçam as estatinas. Esqueçam. Uma coisa que é o arroz vermelho fermentado, que já devem ter ouvido falar. É tão bom ou melhor que as estatinas e não tem efeitos secundários praticamente nenhuns. É do arroz vermelho fermentado que são feitas as estatinas. Por isso é que, pronto, é que se tenta esconder de onde é que os medicamentos vêm, porque se as pessoas descobrirem não é que os medicamentos vêm, podem preferir tomar as plantas. Por isso é que se tenta tornar as pessoas tão ignorantes. Quanto mais ignorante a pessoa for, mais obedece e cumpre aquela linha de montagem, não é? Vocês sabem disso, por isso é que estão aqui. E então nós estamos a ficar mais inteligentes. A humanidade, não. Nós estamos todos a ficar mais inteligentes. E a nossa inteligência subiu muito nos últimos anos. A inteligência artificial. Se nós aproveitarmos bem a inteligência artificial e fizermos as perguntas certas, ela vai nos dar ainda mais respostas, ainda vai estimular mais o nosso cérebro. Portanto, nós, a humanidade está a evoluir muito. João, e o arroz vermelho? Eu conheço o arroz vermelho normal, não é? Para cozinhar, mas fermentado, existem preparados já feitos. É, já aparecem assim em comprimidos. Ok. Eu vou mostrar aqui. Isto salva muitas vidas, muitas mesmo. Arroz vermelho, tá a ver? Aparece logo aqui, às vezes nem diz fermentado, diz colesterol, suplementos. Estão a ver? Por exemplo, este aqui é muito bom, da Now, esta é uma marca muito boa. E esta aqui é uma marca que se vende nas farmácias, estão a ver? Bioativo. Esta marca é excelente, é das melhores marcas que existem no mercado. Pharma Nord, isto é uma marca incrível. Isto tem uma eficácia. Qualquer suplemento que eles tenham tem uma eficácia incrível. 2,5 é a dose ideal. Um por dia. E depois é só medir o valor do colesterol. Isto não há aqui mistério nenhum, não há aqui crença nenhuma. A pessoa mede o colesterol na farmácia, compra isto, começa a tomar um por dia, passado uma semana vai medir. Está melhor. Continua, passado 2 semanas vai medir, está melhor. Pronto, passado um mês ou dois, em princípio já está tudo normal. Funciona em 90% dos casos. Há casos onde há problemas na vesícula, há problemas no fígado, há hepatites, pronto. Mas na grande maioria funciona. E não faz mal ao rim, porque as estatinas são um problema para o rim e para o cérebro. As estatinas. Eu antes dava uma aula de 2 horas sobre os efeitos secundários das estatinas. É terrível. Este não tem esses efeitos secundários. Posso só fazer mais uma pergunta? Em relação às candidíases vaginais,
Às vezes, com frequência, acontece após a tomada de um antibiótico ou não, assim, normalmente. Há alguma coisa assim natural que nós. Ah, Candea. Ah, este? Estão a ver? Estão a ver? Bioculto Candea. Ainda não apareceu. E agora, já apareceu? Não. Não. Não? Espera aí. Compartilhei. Tá? Uhum. Isto é uma fórmula ah, de probióticos específicos, porque os probióticos já evoluiu muito o estudo dos probióticos. Antes dava-se uma fórmula geral para tudo, e agora descobriu-se que alguns probióticos, algumas tipos de probióticos, são mais eficazes para certas doenças. Isto é das áreas das medicinas naturais que podem evoluir mais e estão a evoluir mais. Então juntaram-se aqui sete estirpes específicas para a Cândida e ainda se juntou alho e extrato de grainha de uva, grapefruit. Grapefruit acho que é grainha de uva. É. Então, está aqui a dizer, reforça a microflora do intestino, ajudando a evitar o crescimento do fungo Cândida, que é o problema. Nós todos temos Cândida. Cândida albicans está em todos, mas por problemas, lá está, comer farinhas, comer coisas, comida que estimula as más bactérias, pois elas vão. A Cândida gosta muito de açúcar, por exemplo. Então, se cortarmos os açúcares e tomarmos isto, a probabilidade de vir a ter é muito menor. Obrigada. Isto é simples, isto é simples. Isto não tem. Se vocês depois forem estudar cada um destes probióticos, naquele site vai aparecer uma série de estudos científicos. São vários lactobacilos, várias estirpes diferentes. Eles já sabem que o bulgáricos, Streptococcus thermophilus, eles já sabem que isto é muito eficaz. Chega lá. Esta cápsula chega ao intestino e literalmente cria um ambiente onde a Candida não consegue desenvolver-se. Porque estas bactérias, pronto, ficam mais predominantes, ficam mais. E são saudáveis, e aumentam o sistema imunitário. É muito bom. Tomar suplementos é muito bom para o nosso corpo. E já agora, se o intestino estiver saudável, o nosso pensamento também fica mais claro, porque a serotonina é um neurotransmissor que se produz 95% no intestino. Muita gente tem depressão, mas o problema é intestinal. Tem uma flora intestinal e um intestino inflamado, tem que se tratar a depressão. Assim, isto dá para muita. Para tratar a depressão é preciso tratar o intestino, é preciso tratar os pulmões, é preciso tratar o fígado. Não é só uma coisa do cérebro, tem muito a ver com o sangue também. Os rins, as suprarrenais. Ah, é assim, o corpo humano é holístico. O cérebro não se pode isolar do resto do corpo. Há mais alguma pergunta? Ou alguém quer fazer assim alguma última partilha? Alguma dúvida, curiosidade? Se não, também fazer aqui esta informação que o João e também te ia agora perguntar isso.
que tu fazes várias coisas, João, incluindo estes passeios que referiste há bocadinho, que eu acho que era super giro, até nós um dia podemos combinar todos, ou os que puderem irmos juntos, que são os passeios pela natureza para a observação das plantas, não é? Fazer um bocadinho isto que tu fizeste agora aqui connosco, mas com as plantas que se encontram. Sim, vão gostar muito. Pois eu não sei se vocês são mais de Lisboa ou de algum sítio, Temos mas eu vou, um mix do país. eu vou estar em Coimbra no dia 7 e em Sintra no dia 8 de março. E vou estar aqui no Algarve, agora daqui a 2 semanas, ao pé de Faro. Vão ser as próximas caminhadas. E E onde, pronto, este domingo em Sintra na apresentação do livro. e Então, onde é que nós podemos ver, João, quando fazes as caminhadas e os workshops e tudo isso? Onde é que podemos ver? é, é no, se meterem João Belos Ok. Linktree, aparece, aparece as coisas que eu vou. Quem não tem, pronto, isto aparece no Instagram e mas, Eu vou partilhar a tua página do Instagram, João, no nosso grupo. Sim? sim, sim. E aqui às vezes é mais fácil, aqui é mesmo, pronto, é mesmo que eu vou fazer, assim, as coisas mais. Já está aqui, por acaso às vezes o Instagram põe mais rápido, ainda não está aqui o de Faro, de Santa Bárbara de Menezes, daqui a 2 semanas. Mas já está aqui este de. Depois faço também cursos, retiros na Serra da Estrela, retiros na, no Gerês. Aqui foram 2 que fizemos no Gerês. Aí são 4 dias de ver plantas. Andamos os dias todos a ver plantas, vamos passear também às cascatas. Isto é tudo muito bonito, porque ensinar plantas parece que não tem fim. Há várias. Pronto, eu sou suspeito para falar porque gosto muito. Gosto muito de. Pronto, foi uma grande bênção que eu tive na minha vida de ter entrado neste mundo tão cedo e nunca ter feito mais nada sem ser, ensinar e isto, escrever e dar consultas. Isso permitiu-me dar cursos e permitiu-me ter tempo também para outras coisas. E pronto, é assim. É assim. E a Rita está agora num curso também comigo e com outras 18, somos 18 formadoras, onde temos muitas plantas dedicadas à mulher, ginecologia e obstetrícia mesmo. Temos nove formadores clínicos só de ginecologia e obstetrícia e de plantas. Depois temos a parte da sabedoria da mãe, da mulher, com a Rita e outras formadoras. Então também é outra coisa que podem. Quem quer já aprofundar mais também pode. E é assim, olha, E fazes sessões ainda individuais? Também ainda fazes isso, João? Das consultas? dou Boa. consultas online. Uhum. Eu sinceramente, estamos aqui em privado, eu não publicito muitas consultas porque já dei muitas consultas na minha vida e há uns 10 anos quis dar mais aulas e mais passeios e mais retiros e mais cursos do que consultas. Então nunca sou aquela pessoa, às vezes muita gente nem sabe que eu dou consultas. Mas pronto, mas dou todas as quintas em Faro, no consultório, presencial, e depois online, quando me contactam, faço uma consulta online. Mas é isto, dar consultas dá muito trabalho. Ah, as pessoas, né, pronto, não imaginam a dificuldade que é quando se tem consultas todos os dias, é muito difícil. Há quem não ache difícil, mas é difícil. São doenças muito graves, às vezes que aparecem, pronto, e não é fácil. E as pessoas envelhecem mais rapidamente. Isto está estudado. Pessoas que não consultam, médicos, ah,
mesmo colegas meus que dão consultas todos os dias, envelhecem muito mais rapidamente. É muito desgastante. Porque não é só o cansaço da consulta, é a parte emocional das doenças. Então, eu há 10 anos optei por reduzir. Já há 20 anos reduzi um bocado. Vejam bem isto. Tinha 30 e poucos, reduzi. Porque um paciente meu morreu, por excesso de trabalho. Ele tinha 45 anos, eu tinha pai 35 e ele morreu por excesso de trabalho. Trabalhava ao sábado, ao domingo, para uma empresa de informática. A primeira empresa que meteu os multibancos em Portugal. Pronto, e ele estava, era do topo, engenharia, computadores, ele chamava-me para tudo. E ele, quando eu soube que ele morreu, ui, aí reduzi logo. Tinha pai 35. Depois já há uns anos reduzi outra vez. E há 2 anos reduzi mais. Então agora consultas é mesmo o mínimo possível. É muito desgastante. Para mim, porque a minha família é a família de professores, não é a família de médicos. Então acho que acredito que isto está um bocadinho nos genes também. Eu aulas consigo dar melhor do que consultas. E é assim. Fica aqui um desabafo também. São coisas que a gente normalmente também não diz assim muito em público. Eu respeito muito os médicos, principalmente os que fazem bancos. Os cirurgiões têm todo o meu louvor e são pessoas. Muitas não estão lá só pelo dinheiro, estão lá porque gostam mesmo de operar e de ajudar as pessoas. E pronto, e é Oh, isso. também vi um artigo na agenda druídica. Há alguma ligação tua com o druísmo? A Agenda Druídica é esse livro que a gente vai lançar no domingo. Ah, é? Ah, ok. É, Agenda Druídica, as plantas da tradição lusitânica, este ano. O Ok, ano passado foi das plantas da tradição druídica celta. certo. Sou eu que escrevo a parte das plantas e da parte Mas científica. eu vi eu vi o nome, daí estar a perguntar. O livro está muito bom. Está muito bom e Então vai também buscar já os sei nossos. onde é que é. Então também já sei onde é que é o livro, não é? É lá mesmo em Sintra. Sim, sim. Se quiserem aparecer no domingo, vai ser bom. E pronto, e é isto. Nada disto que eu disse aqui implica que os medicamentos não sejam bons. Os medicamentos são muito bons, salvam vidas. Os medicamentos para a malária, os antibióticos. Sou a favor da quimioterapia. É alguma coisa às vezes, ei, como é que é possível? Sou, porque já vi pacientes meus. Uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é ter os pacientes com câncer à frente. E já vi pacientes com cancro a curarem-se com quimio e com as plantas, e só com quimio a não se curarem, e só com plantas também a não se curarem. Tive a sorte de estagiar com pessoas que sabiam muito sobre plantas e cancro, e pronto. E então, desde sempre, sempre apoiei os pacientes que fazem quimio e rádio, dou suporte, faço o pré e o pós. Então, respeito muito todas as medicinas, a neurologia, a oftalmologia, cirurgias às cataratas, todos, pronto, tudo o que é medicina, eu tenho a sorte de ter tido um contacto muito próximo e então respeito muito e admiro mesmo muitos médicos, conheço muitos, a experiência de diagnóstico de muitos médicos é incrível e, e há médicos muito bons mesmo. Então, não é por eu dizer que a estatina é melhor que, ou que o roxo que isto se generaliza. Não, não. Há medicamentos que são insubstituíveis e são muito bons. Temos é que saber quais são e em que situações. E isso, pronto, isso aprende-se. Aprende-se com a prática, principalmente. Muito bem. Já coloquei o teu Instagram no nosso grupo privado daqui da nossa comunidade. Depois, através do Instagram, consegue-se aceder ao tal Linktree que tem as tuas atividades Sim, todas. sim. E E-
Olha, João, e agradeço-te imenso aqui o contributo que deste e tenho a certeza que vamos voltar aqui a estar juntos e a fazer alguma coisa, aqui um passeio, alguma coisa contigo. Acho que vai ser muito giro. Sim, Obrigada pelo que nos trouxeste aqui. nada, nada. E utilizem, mais importante do que termos estado aqui a conversar, lembrem-se, é passar do conhecimento à sabedoria. E aqui, no caso das plantas, temos este link fantástico que é tomá-las e ter o efeito. Que não acontece com a filosofia ou com a astronomia ou com outras ciências. Aqui temos um canal incrível que é a planta e o nosso corpo para realmente ter o efeito. Então, Uhum. tomem as plantas e vejam a diferença em vocês, tá? Ok, lembrei-me agora também de que, caso ainda não tenham visto, o João já foi meu convidado do podcast e gravámos um episódio super giro. Eu vou pôr também no nosso grupo, para se vocês ainda não virem, não percam que está mesmo ótimo. Então, Ok, olha, obrigado, Rita, obrigado a todas e a todo o Rui por estarem obrigada. aqui. Obrigada. E olha, não disse nada para os Obrigada. homens. Rui, óleo de sementes de abóbora. Todos os homens têm que tomar óleo de sementes de abóbora. Assim, todos os dias uma colher de sopa. Vende-se como o óleo de linhaça, naqueles frasquinhos. Todos os dias um óleo de sementes de abóbora para a nossa próstata ficar saudável sempre. É mesmo. Não é preciso tomar uma caixa, mesmo um frasco, depois deixar um tempo sem tomar, tomar outro. É o melhor que existe para o homem. Tá? Fica aqui a sugestão. Obrigada, querido João. Obrigada. Obrigada. Obrigada, um beijinho e Obrigada, até muito breve. obrigada. Vai tudo às compras. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada, Beijinhos, Obrigado. beijinho. obrigada. Beijinho. Obrigado. Obrigada.